RFI Convida. Nous sommes une école bilingue. Voilà. Voilà la carioca, rio dans mon samba, mon pays vit au fond de moi. Mais j'ai quitté ma terre et dois déranger plus la mer. Je peux mon guitarre en l'air. Tanto contrário, sem Olá, esse é um trecho do documentário Salut mes amis, Olá Malta, em tradução de português de Portugal, ou Salut galera, para nós aqui do Brasil. Ele está em competição na 14ª edição do Festim, o Festival de Cinema Itinerante de Língua Portuguesa, que acontece em Lisboa, e a realizadora do filme é a nossa convidada de hoje, Liliane Muti. Obrigada por voltar aqui. Obrigada pelo convite, Maria Paula. É sempre bom estar aqui na RFI, principalmente para falar de um filme tão afetivo, né, como esse. Pois é, você mora na França, né? É uma coprodução com a França, esse filme, e que é ambientado numa escola que ensina francês, uma escola bilíngue em Niterói, para quem não conhece, cidade ali coladinha do Rio de Janeiro. Conta pra gente desse enredo. Ali na Baía da Guanabara, né, a gente costuma brincar que é uma das vistas mais bonitas para o Rio de Janeiro. Bom, eu fui estudar na UF, né, que é a Universidade Federal Fluminense, que fica em Niterói, ali de vista para o mar. E naquele momento que eu fui fazer mestrado, eu descobri, conversando naquele ambiente universitário, que existia uma escola franco-brasileira e que seria a única da América Latina, porque é a única escola que ela é bilíngue, né, da francofonia e da lusofonia. Então, as aulas mesmo de biologia, por exemplo, são dadas em francês. E é também uma escola integral. E essa escola, além dessas duas questões que muitas vezes na França parece um lugar comum, mas que infelizmente no Brasil acaba sendo um privilégio, essa é também uma escola comum. Ou seja, uma escola que existe bastante mistura, seja de classe social, seja de etnia, ela mistura de bairros, assim, porque ela fica ali no Morro do Preventório, no bairro de Charitas, em Niterói, que é uma região fronteiriça entre a comunidade, o asfalto, como a gente fala muito no Rio de Janeiro, né? Então, assim, essa escola, para mim, ela me gerou muita curiosidade. Eu disse assim, como funciona essa escola? E aí eu descobri que essa escola era um CIEP, né, que é um projeto de educação integral que houve no estado do Rio de Janeiro, e que é a escola que leva o nome do Leonel de Moura Brizola, que é o Brizola, que foi esse governador do estado do Rio, que criou esse projeto de CIEP, que era uma ideia de promover uma escola pública, no caso, onde estivessem todas as classes e fosse tão boa quanto a escola privada no Brasil, porque aconteceu no Brasil uma inversão, né? A gente sabe que a escola privada tomou esse lugar, que aqui na França a gente está habituado a ser o lugar da escola pública, e que bom que é. E aí aquela escola me gerou muita, muita curiosidade. E eu fiquei com ela na cabeça o tempo inteiro. Quando eu vim para a França, e aí eu conheci a escola francesa, eu consegui colocar em perspectiva, eu falei, gente, que bom que existe ainda essa joia do CIEP, né? Existe ainda algum CIEP vivo. E aí eu comecei a falar com amigos de Niterói e eu descobri que mesmo na cidade poucas pessoas conheciam a existência desse CIEP 449. Então a história, ela começa com essa curiosidade minha dentro ainda da universidade. E eu fiquei com ela muito na cabeça e resolvi fazer contato com o diretor, que a gente viu ali um pedacinho, ouviu ele, que é o Cícero, né, que é o diretor dessa escola. E aí eu percebi o quanto ele era um guerreiro, assim, ele realmente, aquela escola, ela estava de pé, muito em função da luta da comunidade. E eu comecei a brincar que ele era uma espécie de Dom Quixote, né, que tudo podia estar contra e ele estava ali mantendo aquela escola de pé. E aí veio uma chamada lá em Niterói, a Secretaria de Niterói chama Secretaria das Culturas, no plural, que eu acho muito interessante, e eu resolvi arriscar. Eu fiz um projeto, eu falei, bom, quero falar dessa escola, quero observar esses jovens de maneira muito respeitosa e ver o que acontece ali dentro. E veio a pandemia, aí virou outro filme, né? Aí eu resolvi reposicionar esse filme e observar como esses estudantes que passariam, em tese, 3 anos no ensino médio, né, para sair dali e ir ou para uma universidade, enfim, sair dali já depois de completar o ciclo escolar, como é que seria para eles sair da escola tendo feito apenas 1 ano, porque os 2 anos anteriores foram de teleaula, foram em casa, eles não frequentaram a escola. Então eu percebi que tinham questões ali subjetivas, existenciais, muita melancolia envolvida, muita ansiedade, muitas
muitas questões que me interessaram e eu resolvi mergulhar por aí. Você costuma dizer que você faz filme documentário como se fosse ficção. Então, quer dizer, esses meninos, esses jovens, eles existem, você foi lá e filmou a vida real deles. Como é que era a tua interação? Você, enfim, estava com uma câmera mais subjetiva ou você realmente colocava perguntas? Como é que funcionou? Então, a nossa observação ela foi muito inspirada no Frederick Wiseman, que é um cineasta, um documentarista também americano, mas que mora em Paris. E por uma coincidência dessa do destino, a gente fez uma residência artística no mesmo prédio, no Ricolé. Eu digo a gente porque eu e o Daniel Zarvos, que é fotógrafo e produtor desse filme, né, do Salou Mes Amis, na mesma época que o Wiseman também morava ali. Então, eu resolvi revisitar um filme dele, que é o High School, que é um filme que muito me inspirou, e que naquele momento ele retrata a juventude de 1968. Então ele acompanha um rito de passagem. E eu entendi que ali em Niterói, no CIEP 449, também existia um rito de passagem acontecendo. Estamos diante de uma geração fluida. Então a questão da sexualidade, que ela vem muito nessa fase da vida, né, na adolescência, então que eles estão na coisa de transitar. Né, os gostos, os interesses, e aquilo começou a me interessar muito, porque se a intenção do filme é justamente retratar essa geração, essa questão da sexualidade, mesmo a gente estando dentro da escola, a gente sabe que ela aflora, porque é ali que tem um primeiro amor, né, o namorado, a namorada, e mas essa questão de gênero vem. Quem foi que filmou, então? Então, o Daniel Zarvos, que é o meu parceiro nesse filme, ele vai pra lá, né? Entendi. Ele tá no Rio porque ele é carioca, ele vai, eu fico aqui. E a gente tem a Consuelo Cruz, que tá lá também, que faz a pesquisa de personagem. E aí o Cícero é o meu braço direito, que é esse diretor. Quanto tempo de filmagem? A gente ficou uma semana. A gente ficou uma semana da hora que a luz amanhecia, a hora que fechava, a escola fechava o cadeado, a gente ainda ficava pegando fechar. A gente acompanhou a escola sem dormir, a gente fez um método, que foi um método assim, eu diria assim, a gente mergulhou na escola. Então, o que é que acontece? Existe um aplicativo, né, que você pode dividir tela. Então, a gente trabalhou muito com essa tela móvel e a gente dividia a tela. Eu estava daqui, a Consuelo e o Daniel lá com a câmera ligada, muitas vezes sem que os jovens percebessem, claro, tudo devidamente autorizado. Foi uma semana construída, a gente preparou essa semana, a gente disse, olha, a gente vai filmar, quem participa do filme autoriza essa filmagem, inclusive os professores, claro. Então a gente entra na sala de aula, a gente acompanha como o francês, que francês é esse, né? A gente percebe que é uma língua viva, não é esse francês, entre aspas, culto. A pergunta é, o que tem de diferente do outras escolas públicas do Brasil, o fato deles estudarem francês e que relação isso tem com a França, se realmente tem dinheiro público ou ajuda da França? Olha, eu não gosto do termo escola modelo, né? Porque cada experiência é única. Mas essa escola é realmente um tesouro. É uma escola que não existe, por exemplo, bullying. Né? É uma coisa que, como existe uma comunidade muito forte ali, eles criaram laços que são laços que os professores e esse diretor, que está lá há muito tempo, o Cícero, eles têm essa preocupação. Se há alguma coisa que foge um pouco ali do que seria essa organização escolar, eles chamam para uma conversa. Esse aluno ou essa aluna, ele não é punido, ele não fica de castigo e, principalmente, ele não vai para casa, né? A escola não esquece dele, não vai para casa resolver. Não, o problema que acontece na escola é resolvido dentro da escola. Isso é incrível. Depois que o filme ficou pronto, né, eu fui para Niterói já 2 vezes, eu fui para a escola, fui conhecer a escola e fui passar esse filme na comunidade. Então, a gente passou esse filme na sala Nelson Pereira dos Santos, e a gente passou também no Cine UF, que é o maior cinema universitário do Brasil, que tem uma vista linda, né, para a Praia de Caraí, para a Baía da Guanabara. Então, a gente levou toda a comunidade escolar, a gente levou os pais, a gente convidou, né, e eles foram. E toda a equipe do filme, eu diria que, especialmente, em particular, eu estava muito tensa com como eles receberiam o filme. Porque a gente foi fundo na intimidade, assim, quando você estava brincando, né, que eu faço documentário como quem faz ficção, é porque, para mim, eles estão, de certa forma, encenando a própria vida no momento que eles sabem que a câmera está ligada. Existe um pacto ali, né? A gente está observando, mas eles sabem que estão sendo observados. E a gente nota que essa geração, ela gosta de se mostrar, né? É a geração TikTok, né? Mas ela se autoedita, né? Então ela faz o filme, ela bota na rede social, ela escolhe como se mostrar, qual o meu melhor ângulo, né? Essa geração, ela funciona assim. E quando você tá com uma câmera
estranha, né? Necessariamente você não sabe o que vai vir dali. Então eles foram surpreendidos, talvez, mas a recepção foi a coisa assim, foi além do que eu poderia imaginar. E agora vai ser exibido, né, nesse Festival de Língua Portuguesa, que esse ano reúne 40 produções de Portugal, Brasil, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Cabo Verde e Timor-Leste, e que já está acontecendo, né, lá em Lisboa. Você está com expectativa? É o teu segundo longa-metragem, né? Sim. Assim, o Festim pra gente é um festival muito afetivo, porque ele faz uma itinerância pela África, né? A gente sabe como é imenso o continente africano, né? Mais de 50 países, e o Festim ele leva para 1/3 do continente africano esses filmes. Então, como é que um filme ia conseguir circular na África? Isso não é tão comum, infelizmente. E graças ao Festim isso é possível. Então, a gente estreia agora em Lisboa, na quarta-feira, e em seguida tem todo um processo de itinerância no país, em Portugal, então não só na capital, mas depois vai para os países africanos, que para a gente é muito importante, porque a gente sabe o quanto nós brasileiros somos compostos por uma herança e uma ancestralidade africana, né? Então, esse festival é um festival que está na sua 14ª edição e que ele serve para mostrar o que acontece no Brasil, mas também na África, mas fazer essa interação. Então, a gente também conhece a produção africana, como a produção africana conhece o que a lusofonia, né, nós brasileiros, os portugueses, estão produzindo. Então, nosso filme faz essa ponte entre a lusofonia e a francofonia. E aí a gente conta com vários apoios, né? Principalmente da cidade de Niterói, mas também da Ancine, que é a Agência de Cinema do Brasil. E ele vai entrar em cartaz no Brasil também? A ideia é essa, a gente teve o apoio da Aliança Francesa, assim, para divulgar o filme, a Aliança Francesa de Niterói. E dentro da escola existe muito apoio, principalmente cultural francês. E o filme batalha para que o governo francês possa olhar para essa escola, como já olhou, e que ultimamente precisa realmente de uma atenção maior. Por exemplo, Maria, a cantora Zais, né, francesa, já esteve nessa escola. Né? Essa escola já recebeu muita gente bacana, ela é esse espaço de criação. É uma escola muito artística, assim, os muros da escola são pintados pelos estudantes, né? E o prédio da escola foi construído pelo Oscar Niemeyer, né? Então tem uma atmosfera artística muito forte. Então, assim, depois de Niterói e depois de Lisboa, assim, a ideia é que no segundo semestre a gente possa circular no Brasil e quem sabe também trazer para a França. Perfeito. Ficou curioso para ver? Então, Les Amis, o novo filme da Liliane Muti, minha convidada de hoje aqui no Refi Convida. Obrigada pela presença. Obrigada a você e a sua audiência. Eu sei que está sempre acompanhando a gente. Até a próxima.